Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma tarde de luz. Pedimos que desliguem os microfones para a nossa transmissão ficar melhor. Então, nosso projeto Pai é Bem Virtual, que fica, para quem está chegando hoje pela primeira vez, o nosso posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes fica em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A nossa irmã Niete fará a nossa prece inicial. E a nossa casa, eu vou primeiro, antes de falar da nossa casa, eu vou ler uma mensagem conhecida do nosso querido Bacelli. Age no bem. Age no bem e prossegue. Age no bem e prossegue no caminho passo a passo. Quem se preocupa em ser útil não teme ou pensa em fracasso. Persevera em tua fé, sustendo a cruz em teu braço. Quem toma a Jesus por mestre não teme ou pensa em fracasso. De mágoas no coração não conserves nenhum traço. Quem perdoa toda ofensa não teme ou pensa em fracasso. Como ideal que abraçaste, procura estreitar o laço. Quem serve com alegria não teme ou pensa em fracasso. Quem no imo de si mesmo ao mal não concede espaço, por mais luta ao derredor, não teme ou pensa em fracasso. Essa mensagem foi de Euclides Formiga, nosso velho conhecido, numa reunião no Lar Espírita Pedro e Paulo, em outubro de 2004, em Uberaba, psicografado por Carlos Bacelli. Essa mensagem está contida no blogspot do Bacelli. Então, agora, nós vamos pedir à nossa irmã Niete para ligar seu microfone e fazer a prece de entrada. Por favor, Niete. Boa tarde a todos. Que todos possam, com seu pensamento, com o sentimento, elevar o mais alto que pudermos, junto ao coração do nosso Mestre Jesus, endereçado ao nosso Pai, e tendo como grande guia e protetor o nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes, e toda essa falange que ao seu lado trabalha, como também aos benfeitores, guias espirituais do nosso irmão, Carlo Bacelli, que irá nos brindar nessa tarde com o Evangelho de Jesus, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e que juntos, unidos em pensamento e sentimento, possamos envolver nosso irmão em muita paz, em muita luz e com muito amor. E que possamos aproveitar este banquete que nos será oferecido nesta tarde, sustentando-nos nossas lutas, caminhada, para que também assim possamos sustentar a outros. E que pedimos ao Senhor tua permissão para iniciar mais uma tarde de estudo, de esclarecimento, de consolação para todos os corações, encarnados e desencarnados. Que o amor único de Deus possa inspirar todas as almas para o bem. Muita paz, graças a Deus. Graças a Deus. Então, voltando aqui para a nossa tela, nosso posto, para quem não sabe, esse nosso irmão Luiz, já desencarnado, uma época de sua vida que estava muito chateado com os procedimentos de algumas casas espíritas, esteve em Uberaba e o Chico falou que era para ele aguardar até o final da reunião. No final da reunião, o Chico chegou até ele e falou que era para ele voltar ao Rio
juntar alguns amigos e abrir uma casa, porque Dr. Bezerra de Menezes tinha um propósito muito grande para ele. E assim ele voltou e começou a obra, a compra de terreno, a obra da nossa casa, que começou a funcionar em 64. Então, a nossa casa é uma casa em Oswaldo Cruz, esse é o irmão Luiz, lá o microfone está nosso irmão Carlinhos, que é o nosso presidente atual, que também tem uma história muito ligada a Uberaba, conheceu Antusa, conheceu Dona Aparecida, conheceu o doutor Inácio, visitava, o nosso irmão Carlinhos visitava as obras assistenciais do doutor Inácio. Então, para a gente ver, né, que nada é por acaso. Aqui nossas irmãs na cozinha, na cantina, na cozinha, fazendo a sopa, nossas tardes fraternas, nossa sala de maca, com sempre às quartas-feiras, nossa evangelização, Chico Xavier sempre presente. Essa foto aqui é uma foto que sempre eu levo a Uberaba e faz sucesso. Aqui também uma aula sobre Chico Xavier. Aqui também a gente gosta de caracterizar as crianças, porque elas gostam muito. Aqui Eurípides, Bassanufo, Dona Meca e sua família, e vários bigodinhos, todo mundo com bigodinho de Eurípides. Eurípides também. Nosso doutor Bezerra. E agora nós vamos passar uma outra tela e vamos começar a palestra com o nosso querido irmão Bacelli. Bacelli, depois vocês vão ver toda, eu não vou ler, mas tem toda a história dele aqui, que eu copiei dos sites, tem muita coisa, muita biografia, muita história. Ele, sua família toda conheceu o Chico, conviveu com o Chico, trabalharam com ele. São pessoas que nos recebem muito bem todas as vezes que a gente vai em caravana. Aqui são várias casas, ele vai falar depois sobre as casas. Aqui é Bittencourt Sampaio, os livros que todos conhecem muito bem e que a gente fica lá para poder autografar, traz presentes para as pessoas. Eu sou apaixonada por essa história do abacateiro, a sombra do abacateiro. Gostaria muito de ter participado desse banquete, mas não consegui. Aqui Bacelli Naeb, falando de Chico Xavier. Doutor Inácio, para quem não conhece, não conheceu. Essa casa aqui é uma casa que eu gosto muito mesmo, eu sou muito apaixonada por essa casa de luz. Aqui ele fazendo a psicografia, no Lar Pedro e Paulo. As pessoas, olha lá o professor, Márcia. Aqui também. Essa casa, as caravanas costumam chegar às 5 horas da manhã ou antes. Antes das 5, está escuro, frio, em julho, a gente já está lá tomando aquele café gostoso. Aqui é a minha linda, maravilhosa, amada Chiquinha, que, segundo o Bacelli, não quer saber de ir lá para o outro lado, porque eu acho que ela já está com 104 ou 105 anos, uma coisa assim. Mas é uma pessoa e está sempre com os gatinhos, as nossas amigas que gostam muito de gatos, Chiquinha adora um gato. Então, eu agora passo a palavra para o nosso irmão Bacelli. E seja muito bem-vindo para nos contar um pouco mais de Chico Xavier e das casas que você fundou e uma obra tão bonita, tão maravilhosa. Boa tarde.
Boa tarde, Valéria. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, todos vocês, através desta live, vocês que sempre nos visitaram, nos visitam e com certeza ainda nos visitarão. Peço neste momento que Jesus abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando, estão aí em sintonia conosco, abençoando também esta instituição que nasceu de uma orientação de Chico Xavier em Uberaba, não é? O posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes. Estava vendo aqui as fotografias dos diversos departamentos e pensando na bênção do trabalho, como o trabalho espírita, a bênção é maravilhoso. Como você nos solicitou, o Lar Espírita Pedro e Paulo é departamento da Casa Espírita Bittencourt Sampaio. A Casa Espírita Bittencourt Sampaio foi fundada em 1961. E nós estamos lá desde os 17 anos de idade. Começamos lá na Mocidade Espírita, participando da Mocidade Espírita. Mas a verdade é que desde menino eu me encontro ligado à Casa Bittencourt Sampaio, desde a sua fundação. Eu estava lá com 10 anos de idade e trabalhava na casa dos fundadores da Casa Bittencourt Sampaio. E já cooperava lá no serviço da sopa, fazendo arrecadação de verduras e legumes para que a sopa fosse confeccionada. Quando a casa completou 25 anos, nós inauguramos aqui o Lar Espírita Pedro e Paulo. Como também tivemos oportunidade de construir, participar da construção de várias casas espíritas em Uberaba, como, por exemplo, o Grupo Espírita Pão Nosso também nasceu lá do grupo do Bittencourt Sampaio. O Grupo Espírita Irmão José também nasceu lá da turma do Bittencourt Sampaio. A Casa do Caminho também nasceu lá com o grupo do Bittencourt Sampaio. Aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, nós temos um lar para idosos de ambos os sexos, não é? Temos velhinhas e velhinhos que residem conosco. Atualmente nós estamos com 24. O nosso limite é de 25, nós estamos com 24 velhinhos residindo conosco, como uma família. Não é um asilo, nós não gostamos desse termo, asilo. Aqui é um lar, é uma casa dos velhinhos. Nós estamos em família, todos juntos. Os velhinhos têm liberdade, eles caminham pela instituição, eles visitam a cozinha, aqueles que estão assim em condições ajudam um pouquinho, como é o caso da Chiquinha, que cuida dos gatos e cuida, às vezes, dos periquitos no viveiro lá, né? Os periquitos australianos, né? Que não vivem à solta, né? A Chiquinha nos ajuda. Então, nós temos aqui o Lar Espírita Pedro e Paulo, mas a nossa assistência não se limita aos idosos que residem conosco. Dezenas de famílias são assistidas pela nossa instituição. A nossa instituição, todos os dias, serve café da manhã, almoço e janta para aproximadamente 30 moradores de rua que ficam nas imediações aqui do lar. Muitas crianças,
muitas senhoras viúvas, muitos idosos também, que moram sozinhos. Então, eles vêm aqui tomar o café da manhã, café com leite, pão com manteiga, vêm almoçar também, levam o almoço, levam a janta, às vezes depois voltam no jantar para levar. Eles não comem aqui, eles levam para suas casinhas aqui ao redor. Alguns moram na rua e comem aí pelas calçadas, não é? E temos também aqui cerca, um total mais ou menos de 150 famílias assistidas. Aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, e também num outro departamento que temos no bairro Mangueiras, que fica ainda mais na periferia da cidade de Uberaba, que hoje conta com 320 mil habitantes. E nós distribuímos cestas básicas, não é? Todos os domingos, aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo e lá no Mangueiras. Cestas básicas, não é? Para ajudar as famílias, distribuímos agasalhos, na época do frio, cobertores, enxovais para recém-nascidos. Enfim, nós temos um trabalho que é semelhante ao trabalho, digamos assim, de todas as instituições espíritas. Este é o nosso trabalho. Temos também a editora, não é? A editora que nos auxilia a manter as nossas atividades, a Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. A editora ajuda a manter as atividades da Casa Bittencourt Sampaio, do Lar Espírita Pedro e Paulo, esse trabalho todo, porque é um trabalho abençoado, mas tudo envolve, vamos dizer assim, um trabalho oneroso, né? Tudo envolve um certo gasto, mas tudo vai caminhando bem, com a ajuda de todos, com auxílio do pessoal, né? Pessoal que colabora de várias maneiras, colabora com cestas básicas, com doações as mais diversas. Bem, isso, assim, de maneira rápida é a nossa instituição. E falando também, não podemos deixar de mencionar a psicografia pública, não é? Que acontece aos sábados e aos domingos pela manhã. Agora que estamos aí nesta pandemia, nós não estamos tendo aqui no Pedro e Paulo esta reunião de psicografia, esta reunião que é pública, na recepção de mensagens de familiares, amigos desencarnados, mensagens endereçadas aos presentes. Nós estamos já aí com esse trabalho suspenso aproximadamente 5 meses, não é? Desde março, abril, maio, junho, julho. Agora estamos pensando em retomar essa tarefa no final de agosto, em setembro, mas não aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, onde temos aqui uma turma de risco, né? Nós temos velhinhos aqui com 80, 90, 100 anos, né? Olha, e graças a Deus, nesta pandemia, vou dizer a vocês, nenhum sequer ficou resfriado, viu? Nenhum. Graças a Deus. Nenhum foi hospitalizado. Nenhum ficou resfriado. Aqui, graças a Deus, até o momento. Como também nenhum dos nossos 10 funcionários ou 10 funcionárias. Não é? Ninguém pegou Covid. E dos nossos colaboradores também não sabemos de ninguém, né? Pode ser até que amanhã ou depois, é claro. Nós estamos aí no mundo de provas e expiações, não é? E elas são para todos nós. Mas, Valéria, falando agora um pouco do Chico Xavier, não é? O nosso querido Chico Xavier, falando sobre as atividades do Chico, as tarefas do Chico, a vida de Chico Xavier. Olha,
Falar de Chico Xavier é extremamente gratificante. Eu costumo dizer que falar de Chico Xavier é falar realmente do espírito da doutrina, é falar do espírito do espiritismo. Porque Chico Xavier, ele foi entre nós uma outra encarnação do Evangelho. Chico Xavier, para nós, encarnava o Evangelho, porque a tarefa dele não se limitava à psicografia. Chico não era somente um médium, ele era um apóstolo. Chico não era, vamos dizer, ele não foi aqui entre nós, como nós escrevemos um livro biográfico sobre ele, 100 anos de Chico Xavier, fenômeno humano e mediúnico. Sim. Chico, para nós, ele foi o maior fenômeno mediúnico da história. Claro, nós não estamos aqui falando em Jesus Cristo. Não estamos. Jesus era médium divino. Mas nós costumamos dizer o seguinte: dos nascidos de mulher, em termos de mediunidade, porque Chico era médium de efeitos intelectuais, era médium de efeitos físicos. Ele não apenas psicografava, mas ele também era médium de psicofonia. Nos deixou livros maravilhosos, como, por exemplo, Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, livros que foram recebidos pela psicofonia. Chico era clarividente, clareaudiente, médium de desdobramento. Ele tinha a capacidade não apenas de perceber os pensamentos dos desencarnados, mas também, por vezes, os pensamentos dos encarnados. Nós tivemos diversas oportunidades de constatar isso e que ele nos apanhava o pensamento na hora. Ele lia o nosso pensamento. Às vezes a gente tinha alguma coisa para perguntar a ele, antes de perguntar, ele dava a resposta. Ele chamava as pessoas pelo nome sem nunca tê-las visto. Isso nós presenciamos muitas vezes, né? Muita gente fala assim, os espíritos que diziam a ele. Não, não era só os espíritos que diziam a ele. Era também a própria capacidade espiritual dele, também. Não é? Porque, vejamos bem, a gente tem que pensar, eu sempre penso nisso. Os espíritos que trabalharam mediunicamente através de Chico, eles foram centenas, digamos. Centenas, uma falange enorme, e Chico sozinho. Deste lado, ele estava sozinho para atender a tudo e a todos. Não é? E ele recebia mensagens de homens, mulheres, jovens, rapazes, moças, crianças. A versatilidade mediúnica de Chico Xavier era uma coisa impressionante. Eu digo assim, Chico Xavier era uma edição encarnada de O Livro dos Médios. Não uma edição encadernada, mas uma edição encarnada. Porque a todas as faculdades mediúnicas descritas por Allan Kardec, Chico as possuía. Ele era médium de efeitos físicos. Em Pedro Leopoldo, no final da década de 40, comecinho da década de 50, os espíritos se materializavam por ele de corpo inteiro. Quando, então, eles promoviam reuniões com a presença, inclusive, de Peixotinho, um outro grande médium espírita, médium de efeitos físicos. Eu era muito menino na época, não participava, morava aqui em Uberaba, isso era ainda em Pedro Leopoldo. Mas eu conversei com muita gente que participou dessas reuniões, como o seu Gonçalves, da Casa Transitória lá de São Paulo, o seu Espartaco Guilardi, que fundou o Centro Batuíra lá em São Paulo, o Jô,
que fazia, o Joaquim Alves, o Jô, que desenhava as capas para o Chico Xavier, as capas dos livros. Eles todos participaram dessas reuniões inesquecíveis em Pedro Leopoldo. E eles contavam para a gente como é que Meimei se materializava de corpo inteiro, andava entre eles. Como é que Emanuel, vestido de senador romano, com um facho de luz na mão esquerda, as estrelas do Cruzeiro do Sul no peito, Emanuel se materializava na reunião. André Luiz se materializava. Dr. Bezerra se materializava. Vários espíritos, fenômenos de voz direta, de perfume, fenômenos físicos os mais variados, de transporte de objetos, de rosas, de pedras semipreciosas, de conchas do mar, surgiam. Então, vejamos bem, Chico psicografou em vários idiomas, né? Eu costumo dizer o seguinte, Valéria, oficialmente Chico se tornou médium psicógrafo com 17 anos de idade. Mas, na realidade, a primeira mensagem que ele psicografou foi com 12 anos de idade, quando ele estava no 4º ano primário do grupo. E ele se preparava para fazer uma composição, uma redação do descobrimento do Brasil. O Espírito chegou e falou: escreve o que eu vou ditar. Às vezes a gente se esquece desse detalhe, né? Desse detalhe da mediunidade de Chico Xavier. Aos 12 anos. Como Jesus, aos 12 anos, no templo, ensinando aos doutores da lei, conversando com os doutores da lei. Bom, em rápidas palavras, esse é o fenômeno mediúnico. Agora, e o fenômeno humano? Porque Chico Xavier, ele veio à Terra para nos ensinar a vivenciar a doutrina, a vivenciar a mensagem da doutrina espírita. E aqui você me permite, Valéria, não é crítica, mas nós percebemos, às vezes, o movimento um tanto distanciado. O movimento como um todo é um tanto distanciado dessa simplicidade, dessa pureza, um tanto esquecido de que o Espiritismo é o Consolador. Um tanto esquecido de que o Espiritismo é o Consolador. O Espiritismo não é só a doutrina de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns. É também a doutrina de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? E nós, às vezes, percebemos a doutrina um tanto distanciada. Como eu estava ouvindo você falar que o senhor Luiz, não é? Que foi fundador aí da casa em 74, né? Não, a em casa 63, 64 a casa foi fundada. 63 com Chico. Pois é, veja bem, em 63 Chico já estava em Uberaba, ele veio para cá em 1959. Você veja bem, quantos anos a casa já está. Ele fundou a casa porque ele não estava muito satisfeito com as coisas que ele estava vendo, com o rumo que as coisas estavam tomando. E ele fundou o posto de assistência espiritual, porque isso é que uma casa espírita tem que ser. Não é? Como os espíritos nos dizem, como Chico nos ensinava, uma casa espírita é uma escola, é um pronto-socorro, é um hospital, é uma oficina de trabalho. Centro espírita tem que ser tudo isto. E a doutrina espírita, que revive o Evangelho, ela nos traz essa mensagem. Porque, às vezes, Valéria, nós nos esquecemos vamos dizer assim, de nos focar na nossa própria renovação. Não é? Muita gente acha que o Espiritismo é uma doutrina que deve enveredar só pelo caminho da ciência ou só pelo caminho da filosofia.
não é? E nós sabemos que isso... Eu me recordo, Valéria, que muitos anos atrás esteve aqui no Brasil um pesquisador indiano muito conhecido, um pesquisador da reencarnação, já desencarnado, Dr. Banerjee. O Dr. Banerjee esteve no Brasil e Chico Xavier esteve com ele. E eles mantiveram um diálogo muito interessante através de um intérprete. Estava presente o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande trabalhador da doutrina espírita, que conhecia muito de parapsicologia. Ele era um cientista na doutrina espírita, o Dr. Hernani. Falando sobre a reencarnação, porque nós sabemos, né, que lá na Índia a reencarnação é muito aceita, não é? Pelos hindus. A reencarnação é muito aceita. Muito aceita pelos budistas, pelos jainistas, por aqueles que seguem o hinduísmo, que é um antigo brahmanismo, não é? A reencarnação só não é muito aceita pelos indianos muçulmanos, não é? Embora nós tenhamos aí iniciados islâmicos que também aceitam a reencarnação, estudam a reencarnação. O Chico falou com o Dr. Banerjee assim, olha, a reencarnação sem Jesus, sem a ideia de Jesus, ela não melhora, não funciona como pode funcionar para a evolução do espírito. Porque a reencarnação, sem esse esforço de renovação íntima, significa apenas entrar e sair do corpo. A reencarnação é uma lei natural, não é? O homem reencarna, mas os animais também reencarnam. Os animais entram e saem do corpo. O princípio inteligente também reencarna, não é? Nós sabemos disso. Então, o Chico falava com o Dr. Banerjee assim, olha, Dr. Banerjee, sem Jesus, sem o Evangelho, sem essa renovação íntima, nós melhorarmos a nós mesmos, nos preocuparmos com a construção do reino de Deus no nosso coração, sem trabalharmos certas virtudes, humildade, simplicidade, abnegação, devotamento, indulgência, essas coisas do dia a dia. De que me adianta ser doutor em espiritismo se em termos de vivência do evangelho eu continuo sendo um analfabeto? Eu continuo sendo ignorante. Não é? Tem muita gente que quer se aprofundar, conhecer o mundo espiritual, como é que os espíritos vivem. São informações importantes, mas é a questão da formação. Como é que fica? Da formação. Então, nós achamos que Chico nos ensinava isso tudo. Chico era a vivência do Evangelho. Uma vez ele contou uma história, Valéria, muito interessante. Ele estava na comunhão espírita cristã e tinha alguns senhores espíritas, uns 4 ou 5, muito bem vestidos, esperando a reunião terminar para conversar com ele. Ele nos contou que quando a reunião terminou, eles se aproximaram e se apresentaram. O Chico não nos disse os seus nomes. Eles se apresentaram e disseram assim, Chico, nós estamos aqui para falar com você, que você é um médium extraordinário, você é um fenômeno, mas você está perdendo muito tempo, Chico. Você está perdendo muito tempo com esse trabalho de receituário homeopático, porque pouca gente sabe que Chico era receitista e trabalhou como médium receitista a vida inteira. Pouca gente sabe que Chico trabalhava na reunião de desobsessão recebendo espíritos sofredores que gritavam e choravam por ele, através dele. Eles falaram assim, Chico, você está perdendo muito tempo com essas mensagens
que você recebe dos filhos para as mães, dos pais para os filhos. Porque se você se dedicar a receber mais mensagens de André Luiz, livros de André Luiz, livros de Emmanuel, livros dos mentores espirituais, você vai receber muita coisa. Nós vamos ter mais livros. É como se eles dissessem assim, né? Nós vamos ter mais livros para satisfazer a nossa curiosidade. Bacelli, Bacelli, mas somente a gente que vê como uma mãe, como uma pessoa que está precisando de uma mensagem, compreende o que você está falando. Se agora, né, atualmente, se há quantos anos a caravana já está aí, em 40 anos, eu vou há 16 anos, se a gente se emociona todas as vezes que você recebe uma mensagem, imagina como era isso, né, que o pessoal fala muito, os caravaneiros falam, quando o Chico recebia uma mensagem para uma mãe. Que caridade é essa? Olha, Valéria, era uma coisa indescritível. Era uma emoção, era uma maravilha. Olha, a gente sentia que não estava na Terra. A gente estava num plano entre a Terra e o mundo espiritual. Mas o que eu queria dizer é o que o Chico disse assim. Olha, ele falou, respondeu para os senhores, aqueles 5 senhores. Eu agradeço muito a visita de vocês, agradeço muito o que vocês estão me dizendo, mas o povo era a paixão de Jesus. Se for para me escolher entre os espíritos e o povo, eu fico com o povo. Você veja, o Chico diz, se for para me escolher entre os espíritos e o povo, eu fico com o povo. Então, Valéria, eu gostaria que nós agora começássemos a dialogar, porque o tempo está correndo, né? Não temos problema, Valéria, está todo mundo quieto, escutando e se deliciando com suas histórias. Olha, Valéria... Pode falar. O que eu queria dizer é o seguinte, nós não podemos perder esse sentido no Espiritismo, de socorrer, de amparar, de estender a mão. Fora da caridade não há salvação. Nós somos ainda espíritos primários. Todos nós ainda necessitamos muito de conforto, de consolo, de esperança no futuro, não é? Eu acho que na doutrina nós temos lugar para todo mundo. Tem lugar para o cientista, tem lugar para o filósofo, mas o centro espírita é uma trincheira. É uma trincheira, nós estamos num campo de batalha espiritual. E uma casa espírita, como o Lar Pedro e Paulo, como o posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, nós estamos em contato direto com as pessoas que precisam. E que, às vezes, como dizia o Chico, às vezes não querem ouvir falar em reencarnação, às vezes eles estão querendo ouvir falar em esperança, em força, em fé, em Jesus. Não é? É verdade. Nossa irmã Zenite, que é a nossa vice-presidente, sabe muito bem disso, porque ela é que coordena os trabalhos espirituais da casa, e a casa está sem as atividades, mas nós estamos em casa fazendo, ela está também cuidando da parte espiritual, e são muitos telefonemas, são muitas pessoas que precisando desse consolo, precisando de uma palavra, precisando de ouvir. Isso que você está falando é muito importante. O que você acha que Valéria, a gente tem que continuar a fazer? Nós não podemos, então, caminhar para a elitização do espiritismo. Como dizia Chico, o espiritismo veio para o povo, não é? Porque o espiritismo é o consolador prometido. Nós não podemos nos esquecer disso. O Chico dizia assim, o espiritismo é uma doutrina de trabalho, e de muito trabalho.
Quem viver na expectativa de bilhetes premiados na doutrina, dizia o Chico, deve abandonar a causa, porque nós não temos aqui espíritos para nos dar bilhete premiado de loteria. Nós temos a oportunidade de trabalhar. E o que nós precisamos é de trabalhar. A nossa necessidade. Nós é que somos, como diz o irmão José, em matéria de caridade, os mendigos somos nós. Verdade. Não é verdade? Que nós precisamos. Então, quando a gente pensa no Chico, no exemplo que o Chico deu, olha, Valéria, eu chegava na Comunhão Espírita Cristã, eu chegava lá no Grupo Espírita da Prece, Chico estava com aquele terninho dele surrado, o mesmo terno dele. Ele estava pisando no sapato dobrado, porque os pés dele estavam inchados. Os pés dele não cabiam dentro dos sapatos. Ele estava pisando na barra das calças. As calças estavam caindo. As barras já estavam todas poídas. Aquele paletózinho dele, às vezes, estava sujo de café, sujo de guaraná, porque ele, nos últimos tempos, ele tomava com muita dificuldade. Ele levava a xícara de chá com muita dificuldade, mas com aquela alegria de atender o povo. Ficava ouvindo o povo na fila. E enquanto ele pôde, ele atendia o povo em pé. Em pé, ele não se sentava. Ele ficava o tempo todo atendendo o povo em pé. Somente se sentou quando as pernas dele já... Como uma vez ele disse para nós, assim, para mim e para a Márcia, ele estava com tanta dor nas pernas, ele disse assim, eu toda a vida tratei do corpo, agora vou ter que tratar do esqueleto. Porque ele estava com dor nas articulações, com dor nos ossos, não é? Então, Valéria, esse fenômeno Chico Xavier, você vê, Chico desencarnou em 2002, ele está sendo lembrado cada vez mais. É verdade. Ele não é esquecido. Você veja bem, quando se fala em Chico Xavier, eu digo assim, olha, a melhor maneira de nós falar em espiritismo para quem não é espírita é falar em Chico Xavier. Não é falar em Kardec. Não é falar em Livro dos Espíritos. Não é falar nisso. A melhor maneira da gente falar em espiritismo para quem não é espírita é falar em Chico Xavier. Porque Chico Xavier conseguiu uma coisa muito difícil. Ele conseguiu quase que ser unanimidade em termos de opinião. O mineiro do século, considerado o brasileiro mais importante da história, Chico Xavier. Então, você veja bem, nós temos que aprender muito com esse homem. E eu fico, às vezes, assim, estarrecido com alguns que se dizem espíritas, que menoscabam os exemplos de Chico Xavier. Chico Xavier era um médium. Ele era um médium. Qualquer outro, né? Eles falam isso, a gente escuta isso, é idolatria. Não é idolatria, é gratidão. Não é endeusar. É um exemplo vivo, é o exemplo mais próximo que a gente teve. Eu não conhecia Antusa, mas também. Então, eu queria muito que você falasse sobre isso, porque, às vezes, há um preconceito muito grande quando a gente fala que participa de caravanas, mas, por outro lado, aqui a gente tem pessoas que se emocionaram, muitas pessoas, não estou falando de uma e duas, não, com histórias contadas por vocês, com histórias sobre Antusa. Então, como é isso? Como é que a gente pode passar isso para as pessoas que acham que a gente está endeusando o Chico e não é verdade? E você sabe, Valéria, sem querer polemizar, eu frequentei a Antusa durante muitos anos. Eu trabalhei dando passes lá com a Antusa, na casa dela. Ela era surda e muda, como você sabe. Sim. Mas ela era médium. E, portanto, ela era uma surda-muda diferente. A Antusa, analfabeta,
surda, muda, que se tornou espírita com Eurípides Barçanufo lá em Sacramento. Ficou surda e muda devido a uma meningite e foi salva por Eurípides Barçanufo. Ela olhava o retrato de Allan Kardec na capa do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes, isso para mim, ela apontava Kardec na capa do Evangelho e falava assim, Chiquim, Chiquim. Ela apontava e falava, Chiquim. Então, você veja, eu lembro Jesus quando fala assim, graças te dou, meu Pai, Senhor do universo, Senhor da terra, porque escondestes, ocultastes essas coisas aos doutos, aos sábios e aos doutos, e as revelaste aos pequeninos. Não é? Aos pequeninos. Então, Valéria, eu acho que nós que conhecemos Chico Xavier, isso não se trata de idolatria, não é? Não vamos idolatrar, e mesmo porque Chico detestaria isso, né? Ele vivia falando assim, eu sou um cisco, eu sou um pé de capim, quando um pé de capim morre, nasce outro no lugar, não é? Eu sou um animal em serviço, é o que ele sempre dizia, né? Eu sou um cisco, né? Eu sou um cisco. Não se trata de idolatria, mas é porque nós tivemos oportunidade de conhecer, de ver, não é? Que é real, não é? Que ele era real. Eu às vezes falo assim, olha, por ter conhecido Chico Xavier e convivido por Chico Xavier por mais de 25 anos, Chico Xavier foi nosso padrinho de casamento, meu e da Márcia, né? Por ter convivido com Chico Xavier durante mais de 25 anos, de ir à casa dele sempre, ao grupo da prece. Eu fui secretário da Comunhão Espírita Cristã, eu digo assim, eu acredito na biografia dos santos, porque eu conheci Chico Xavier. Eu sei que isto é possível, porque a gente lê a biografia, às vezes, de um santo, a gente fica assim, será que existiu mesmo um homem assim? Né? É como Einstein falava, né? Que no futuro muita gente ia duvidar que pudesse ter existido um homem como Mahatma Gandhi, não é? E é o que nós falamos, não é? Muita gente duvida do que foi Chico Xavier, porque não teve oportunidade de conviver com ele, não é? Ou porque não tem coração aberto para os ensinamentos dele, para os exemplos dele, para os livros dele. Não é? Nós hoje nos deparamos, às vezes, com pessoas contestando obras de Emmanuel, contestando obras de André Luiz, e eu faço a seguinte pergunta, qual que é o currículo dessas pessoas? Quem são essas pessoas? O que essas pessoas realizaram? O que elas estão realizando? O que elas fazem, além de criticar? Além de falar que não concorda com André Luiz? Ora, escreva então alguma coisa melhor. Não concorda com Emmanuel? Realiza o trabalho que ele realizou. Não concorda com os exemplos de Chico Xavier? Dê você então os exemplos que você não dá. Você não sai da tribuna dos congressos, não sai da tribuna dos centros espíritas famosos, só quer falar para a multidão e ser aplaudido e autografar os seus livros e se reunir numa sala VIP, andando de avião para cima e para baixo, indo ao exterior para acrescentar lá no seu currículo, palestrante em Portugal, na Espanha, na Alemanha, não sei o quê. Não é? Como é que eu vou dar valor a uma opinião dessa? Em absoluto. Em absoluto, para mim, você desculpe aqui o desabafo, mas eu sou muito sincero naquilo que falo, e acho que aprendi até com o doutor Inácio Ferreira, eu de vez em quando vejo pessoas aí criticando, né? Vejo pela internet, algumas pessoas que nasceram ontem, são verdadeiros moleques, criticando André Luiz. Ah, isso é mentira, nosso lar não existe.
André Luiz era o espírito obsessor de Chico. Olha, se André Luiz era o espírito obsessor Eu queria que ele Chico, fosse meu obsessor, então. eu vou dizer como doutor Inácio aqui agora. Se André Luiz é o espírito obsessor de Chico, o seu obsessor é o demônio. Agora eu vou falar igual o Rodrigo da Rádio Vivência Espírita fala. Fala para você, o que doutor Inácio falaria sobre isso? Pois é, a doutor Inácio Ferreira, né? É porque o doutor Inácio... O Luiz conheceu o doutor Inácio, você disse aí, não é? O trabalho do doutor Inácio. O irmão Carlinhos também. O nosso Carlinhos, que está encarnado, que é nosso presidente, também conheceu bem. Ele fala comigo Eu muito era amigo do doutor Inácio. Eu era amigo do doutor Inácio de assistir jogo da seleção brasileira com ele na casa dele. Nós choramos juntos a derrota do Brasil lá na Espanha para a Itália. Era meu amigo. O doutor Inácio, ele era sincero. O coração sem tamanho. O coração do doutor Inácio é grandioso, sem tamanho. E ele não fala nada por maldade. Mas o que ele tem que falar, ele fala. Porque não adianta esse negócio de ficar em cima do muro, né? De ficar em cima do muro. Como eu não fico, por exemplo, esse pessoal que vive aí criticando as obras de Chico Xavier, ou os exemplos de Chico Xavier, esse pessoal precisava lavar a boca com água sanitária, né? Precisava, para falar em Chico Xavier, precisava tomar um banho de água sanitária. Se imunizar de muita coisa, né? Bacelli, e as reuniões no Abacateiro? Eu gosto tanto de escutar sobre o Abacateiro. Galera, aquelas reuniões inesquecíveis. Eu não sei se você está sabendo, mas infelizmente aqui em Uberaba acabaram com o Abacateiro, né? O Abacateiro não existe mais. Não existe mais o Abacateiro. Não poderia acabar. Você veja bem, Valéria, a gente sai aqui do Brasil, como eu saí já 2 vezes, para ir lá em Paris visitar o túmulo de Allan Kardec. Vocês vêm aí do Rio para visitar aqui Uberaba, para ir lá em Sacramento, ver o colégio que Eurico Barçanu fundou. E vai por aí afora, né? Agora, nós aqui com o Abacateiro, olha, as reuniões do Abacateiro eram maravilhosas. Sábado, 14h, ao ar livre, espiritismo céu aberto. Num terreno de terra, todo mundo tinha acesso. Chico Xavier chegava no meio do povo. Olha, como Jesus... Imagina Jesus caminhando ali na Galileia, caminhando por ali, naquelas terras de poeira, empoeiradas, acompanhado por aquela multidão, e os filhos do Calvário. Os leprosos, os doentes, as crianças famintas, as mães famintas, doentes... Era o Abacateiro. Era o Abacateiro. Multidão de gente necessitada. Vinham as pessoas de fora visitar o Chico, pessoas de outras cidades, muitas delas ricas, com muito dinheiro, muito bem vestidas, cobertas de joias, carros do último tipo, relógios muito caros, não é? Porque podiam. Trabalhavam, podiam, vinham visitar o Chico. O Chico falava assim, bem, agora nós vamos para o Abacateiro. E todo mundo, aquela fila de carros, lá para a periferia, num buraco, na verdade era um buraco. A gente, para chegar lá no Abacateiro, a gente tinha que deixar os carros numa rua lá em cima, porque os carros não desciam, não. Quando chovia, fazia cada valeta que você não imagina do tamanho, né? E ali o Chico fazia o culto. E o que é mais impressionante, Valéria, é quando ele começava a falar, como está no livro que nós escrevemos, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, ele começava assim, o nosso Emmanuel presente me pede para falar sobre este trecho, ou sobre esse texto. E ali ele começava a falar. Sentado num banco de madeira, um banco de madeira lavada, um banco tosco,
encostado numa parede que só estava, não estava rebocada, só chapiscada, encostava lá na parede, não levantava a voz, era aquele silêncio total e todo mundo se aproximava para ouvir o que ele estava falando. Como sedentos que num deserto se deparasse com oásis e iam beber água. Era isso, era isso. E ali estava todo mundo misturado, os moradores do bairro, aquelas senhoras com vestidos simples, descalças, aquelas crianças, muitas gestantes, e na hora de entregar os óbolos, né, o Chico ficava em pé, cumprimentava um por um daquela fila, um por um, Valéria, e chamava pelo nome, e perguntava pela família, como é que vai seu pai? Melhorou? Seu pai que estava doente está melhor? Uma vez eu encontrei uma senhora, ela falou assim, eu ganhei uma moeda do tio Chico, umas moedas do tio Chico, mas eu não comprei nada com elas. Quando as minhas latas de mantimento estão vazias, eu coloco aquelas moedas no fundo das latas e logo elas enchem. Logo aparecem as pessoas que me doam. Eu não gastei o dinheiro que o tio Chico me deu aquele dia. Então era assim, tio Chico, todo mundo, tio Chico, o pai dos pobres em Uberaba, o grande Chico Xavier. Eu quero falar uma coisa, eu estou vendo ali a foto da nossa irmã Ivanilde, e a Ivanilde e o nosso presidente Carlos Raimundo, eles são os mais que fazem isso, os outros fazem também, mas os dois, todo mundo que bate a porta do posto do Pai e Bem, eles dão um café, uma comida, eles não querem saber se está na hora da reunião, se não está. E às vezes, né, são criticados, porque as pessoas passam, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer, mas eu acho que esse é o diferencial e o ensinamento que tanto o irmão Luiz quanto o seu Carlinhos, que estiveram com o Chico, passam para a gente, né? É preciso atender aos pobres. Essas pessoas não devem estar com fome, não é? Elas não devem estar com fome, porque se elas estivessem com fome, elas não falariam assim. É como aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo. Quer dizer, a ordem, entre aspas, que existe, bateu na porta, pediu comida, dá o que tiver. Seja qualquer hora. Seja qualquer hora. Pediu, dá o que tiver. Não é? Pediu roupa, não tem roupa. Pediu um cobertor, tem para dar? Vamos dar. Não é? Nós não vamos... isso é a função, é o que os apóstolos faziam na Casa do Caminho. Você certamente já leu o extraordinário Paulo e Estevão, né? Claro. Que descreve o trabalho dos apóstolos na Casa do Caminho, né? A Casa do Caminho, que foi o sustentáculo do cristianismo. Verdade. Foi o sustentáculo do cristianismo. Ali eles acolhiam os necessitados, os que estavam fugindo, os que queriam se esconder, os doentes, os que estavam para desencarnar, não é? Por isso que eu digo, espiritismo é isto. Nós só entendemos o espiritismo assim. Não entendemos o espiritismo de outra maneira. Nós não entendemos o espiritismo de quem só quer mexer com mediunidade. Nós não entendemos o espiritismo de quem só quer mexer, participar de congresso. Nós entendemos o espiritismo como sendo uma doutrina de trabalho, de vivência, porque é o de que todos nós necessitamos. É assim que a gente melhora o nosso interior, o nosso íntimo, nos educamos e vamos conseguir sair dessa terra um pouco melhores, né? Com certeza. Agora, Bacelli,
O que você tem? Eu escuto sempre você às terças-feiras, acompanho. Agora, na pandemia, é o horário da sua live, é o horário que eu estou no intervalo da escola. Mesmo assim, trabalhando, eu consigo acompanhar e eu vejo muito você falar. Eu gostaria que você falasse agora para a gente sobre o nosso comportamento. Muitos de nós estamos ansiosos. A gente tem visto que tem aprendido muito com essa pandemia. O Espiritismo está trazendo grandes oportunidades para a gente de convivência, de estudo. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito melhores do que antes da pandemia. Enfim, o que a gente pode falar, o que você pode falar para a gente, como diz o Rodrigo, que já está falando aqui comigo no chat, o que doutor Inácio falaria, o que o Chico falaria para a gente, principalmente que a maioria daqui são de trabalhadores. Então, às vezes, a gente também fica cansado, às vezes a gente fica, né, sem rumo, sem norte, porque nós somos humanos, né? Nós não vivemos, não tivemos a oportunidade que você teve. Valéria, nós não podemos nos entregar ao desânimo de forma nenhuma e não podemos recuar. Nós não podemos ceder espaço para a treva. Nós precisamos de conquistar espaço para a luz. E esse espaço para a luz nós vamos conquistar através da perseverança, através do trabalho, lendo o Livro dos Espíritos, lendo a Revista Espírita de Allan Kardec, lendo o que os Espíritos nos dizem, ouvindo o que o Dr. Inácio Ferreira nos fala. Nós estamos no mundo de provas e expiações, não é? Kardec fala lá a respeito dos flagelos destruidores. A humanidade sempre se viu periodicamente assolada por esses flagelos. Você veja bem, em 1918, Eurípides Barçanufo desencarnou devido à espanhola, à gripe espanhola. E Eurípides Barçanufo estava com 38 anos de idade quando desencarnou. E ele desencarnou socorrendo aqueles que estavam desencarnando. Então, nós precisamos entender, como diz o doutor Inácio, é uma coisa difícil de falar, mas a gente tem que falar. Essa pandemia, acho, ela surgiu na hora certa. Veio na hora certa, porque está nos levando a refletir mais. Nós estávamos vivendo numa velocidade tão grande, o carro estava parecendo um carro de Fórmula 1, era preciso pisar no freio, parar um pouquinho, pensar um pouquinho, aprender a viver com menos. Nós estamos aprendendo a viver com menos. Chico dizia que nós estávamos perdendo o hábito da vida simples. Nós agora estamos vendo que podemos viver com menos, comprando menos, esbanjando menos, racionalizando as nossas despesas e nos preocupando mais com o próximo, não é? Nos preocupando mais com o próximo. Nós estamos sendo levados a isso, não é? Nos protegendo do Covid, nós estamos também protegendo o próximo, não é? E nós estamos aprendendo, tendo assim, noções de solidariedade. Você quer ver uma coisa? Nós aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, nós lutamos com muitas dificuldades, né? Mas nessa época de pandemia, nós recebemos ajuda de tantos lugares e de gente que nunca tinha vindo aqui. De repente, para ali na porta e deixa uma caixa com pães. De repente, bate ali no portão, deixa verdura. Repolho, chuchu, mandioca, alface, almeirão. De repente, liga e fala assim, estou mandando 20, 30 quilos de arroz. Gente, olha que maravilha. De repente, as empresas ligam e falam, estamos mandando álcool em gel. Eu falo com a turma aqui, nós estamos com tanto álcool em gel aqui que está um perigo. Está um perigo.
isso aqui, de tanto álcool em gel. Doado. Doado. Então, você veja, Valéria, o tanto que nós estamos aprendendo. Mas ainda precisamos aprender mais. Então, como diz o doutor Inácio, meu filho, essa pandemia veio, vai passar. Mas vamos nos preparar, porque não sabemos quando poderá vir outra, e mais outra, periodicamente, porque isso faz parte do contexto de mundo de provas e expiações, não é? Você veja bem, ninguém é invulnerável a esse vírus, não é? Ninguém é invulnerável, está pegando todo mundo, não é? Esse vírus ele é muito solidário, ele é muito fraterno, né? Ele pega quem está na periferia, pega quem está no centro da cidade, quem é doutor, quem não é doutor, quem tem título, quem não tem título, não é? Quem está se escondendo, quem não está se escondendo, mostrando a nossa fragilidade, a fragilidade física, não é? E mostrando que nós temos que nos fortalecer espiritualmente, porque nós estamos aqui em transição. Nós estamos aqui de passagem. Alguém está escrevendo aqui o Evangelho de Chico Xavier. É Maria Nietzsche, não é? Realmente, né? Nós escrevemos este livro, o Evangelho de Chico Xavier, que é uma coletânea só de pensamentos de Chico Xavier. É uma obra extraordinária. Mas então, que ninguém desanime, não é? Que ninguém desanime, que ninguém tenha medo. No máximo, como diz o doutor Inácio, meu filho, no máximo que pode acontecer com você é você desencarnar. O que pode acontecer com você é você vir para este outro lado. Não, a vida continua. A vida continua. E o doutor Inácio me diz que do outro lado eles também enfrentam problemas. Ele fala assim, meu filho, a desencarnação não desumaniza. A desencarnação não torna ninguém anjo. A pessoa continua sendo o que é. E nós aqui estamos nos deparando com problemas que nos desafiam a capacidade de solucioná-los. É verdade. É isto aí, Valéria. Então, eu acho que foi uma tarde realmente de muita luz. Foi muito bom estar com você mais uma vez, com toda essa espiritualidade que lhe acompanha. O Rodrigo já colocou aqui que, olha, eu estou aqui, hein, porque a gente fala agora dele. E o que o doutor Inácio faria? O que o doutor Inácio está lhe falando aí? E você, então, enfim, nós vamos agora, eu peço que você continue conosco, nós vamos pedir a nossa irmã Zenite, que é a nossa vice-presidente, olha, está todo mundo mostrando os livros que você... Olha lá, Ivanilde com os livros, enfim... Eu estou muito emocionada, eu sempre fico emocionada quando eu estou na casa de Pedro e Paulo. Como diz a Dondinha, eu jogo confete sim, porque eu sou muito grata a tudo que vocês fazem pela humanidade toda. Vocês passam para a gente o que vocês aprenderam, e nós somos multiplicadores, né? Eu agradeço muito a diretoria da casa que nos permitiu fazer esse projeto para que a gente possa levar a palavra, um exemplo. Tudo isso que você falou, eu tenho certeza que toda quarta-feira a gente dorme melhor pensando nas nossas mudanças de hábito, nos nossos valores, no nosso crescimento. Isso tem feito muito bem. Eu bem agradeço para muito, muitas Valéria. pessoas. A todos, agradeço muito a todos, estou também aqui arrepiado, sentindo a vibração carinhosa de todos, não é? Quero agradecer muito e quero dizer também a todos vocês, vou sair daqui correndo para a Casa Bittencourt Sampaio,
porque hoje nós temos desobsessão. Às 18h30 começa a nossa reunião de desobsessão. E depois de algum tempo parados, para evitar aglomeração, hoje nós estamos reiniciando as nossas reuniões de desobsessão, das quais nós tanto necessitamos. Verdade. Verdade. Eu vou agora chamar a Zenite para fazer a nossa mentalização das águas. A gente sempre pede que as pessoas tragam as suas garrafas d'água, seus copos d'água, porque a nossa casa espírita também é dentro da nossa casa. Gratidão, Barcelli. Fica com Deus. Um beijo na Márcia, no professor, no Cláudio, no seu Luiz e na Chica. Deus que pague você. Saúde, paz e alegria e muito trabalho. Muito trabalho, muito trabalho. Amém. Com Deus. Com Beijos para vocês todos. Beijo. Tchau. Zenite, por favor, a mentalização das águas. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, nesse momento, nesta tarde tão diferencial para todos nós, em que, mais uma vez, conhecemos a disciplina, o envolvimento humanitário do nosso Chico Xavier, através do nosso irmão Barcelli. Que neste momento, que cada um de nós, concentrados que estamos, os bons espíritos, para que ele venha ao nosso encontro, nos nossos lares, visitando, fazendo a limpeza espiritual e tirando todos e qualquer tipo de fluidos deletério, para que possamos, nesse momento, estar sentindo a espiritualidade, energizando as nossas águas, para que ela ali esteja contida o remédio que cada um de nós estamos precisando. E é neste momento, Pai, que queremos agradecer essa oportunidade de trabalho. Queremos agradecer a união espiritual em que estamos vivenciando neste momento, para que possamos envolver a todos os hospitais, a todas as emergências que estão recebendo os nossos irmãos vitimados pelo coronavírus. E mais ainda, Senhor, por todos que estão também internados, vitimados por outras enfermidades. É nesta hora que possamos elevar os nossos pensamentos, levar para aqueles que sofrem, por aqueles que estão sendo internados, por aqueles que estão clamando uma assistência espiritual, porque muitas das vezes precisamos desse acalento para termos força, para reagirmos diante das nossas aflições. E assim, Pai, queremos te agradecer pelo posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, que sempre nos concede oportunidades como essa, mas que possamos também envolver a todos os trabalhadores e o corpo mediúnico da casa, envolver o nosso Barcelli com o seu trabalho que acontecerá na tarde e noite de hoje. Mas te pedimos também por todos esses nossos irmãos que participaram nesta tarde conosco, que eles possam também ser o grande medianeiro da caridade para seus lares, para as suas casas espíritas, e que possamos sempre estarmos em condições de promovermos esse encontro tão salutar. E é assim, Pai, que queremos te pedir, Senhor, por toda a nossa humanidade, sobretudo, por todos os governantes, Senhor, por todos os flagelos que acontecem na nossa humanidade, mas em particularmente pelo nosso Brasil, pela nossa pátria do Evangelho, Senhor, pelo nosso Rio de Janeiro e pela nossa cidade. E mais ainda te pedimos, ó Pai,
Aonde houver dor e sofrimento, que a tua misericórdia, ó Pai, se faça presente. Queremos agradecer a Bezerra de Menezes, que nos intui e que nos concede, Senhor, a intuição necessária para darmos continuidade ao nosso trabalho. E é assim, em nome de Deus, dessa falange da espiritualidade que nos assiste, e de Bezerra de Menezes, esse amigo de todas as horas, que aqui, ó Pai, estamos devolvendo a palavra à nossa irmã Valéria. Que a paz de Deus esteja conosco. Graças a Deus. Graças a Então, Deus. todos esses comentários que vocês estão colocando aqui, o Bacelli vai ler depois, vai responder. Não tem nenhuma pergunta, tem só gratidão e agradecimentos, e só a Marisa que colocou aqui, que já escreveu para o doutor Inácio, eu vou passar isso aqui para ele depois. Eu tenho dois recados importantes. Um é que nós teremos amanhã, convido a todos que estão aqui hoje, que puderem, nosso doutor querido Flávio Tavares Mussa, psiquiatra, filho de Clóvis Tavares, diretor da Escola Jesus Cristo de Campos, estará conosco amanhã no horário alternativo. Apesar da nossa live ser às quartas-feiras, ele estará conosco amanhã às 20 horas. Hoje ainda eu vou mandar o convitinho para vocês e o slide, às 20 horas amanhã. E ao sábado, como todos sabem, mas alguns aqui estão vindo pela primeira vez, nossa irmã Maria Helena, que coordena o trabalho de sábado, pede para avisar que nosso Carlos Dayubi, também palestrante conhecido da nossa casa, estará numa reunião de evangelho e falando sobre o ponto de vista do capítulo 2. As reuniões de sábado acontecem sempre às 19 horas e a sala estará aberta 15 minutos antes, da mesma forma que a gente faz quando a gente chega na nossa casa espírita, para fazer um pouco de harmonização, umas orações, até começarmos a palestra de sábado, ok? Então, em relação aos nomes que estão me perguntando, a gente também está recebendo os nomes, mas como nosso irmão Carlinhos sempre nos orienta, quando todos aqueles que estão precisando de orações, escrevendo na sua própria casa, já está com intenção a Bezerra de Menezes e os nomes serão enviados ao alto. Não precisa entregar o nome nem para a gente. Escrevendo o seu nome hoje, com toda certeza, a espiritualidade, que a gente tem certeza que passará na casa de cada um que está aqui reunido, de cada nome que vocês pedem para as orações, esses nomes serão prontamente atendidos. Então, agora, nós vamos agradecer a presença de todos e vamos chamar nossa querida irmã Tereza para fazer a segunda oração, né? Porque quanto mais orações, melhor para a gente nesses momentos. Nós vamos pedir a nossa irmã Tereza para fazer a oração final. Gratidão a todos e, Tereza, pode ligar seu microfone, por favor. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos, reunidos em Teu nome, agradecendo este banquete espiritual que acabamos de ouvir através do nosso irmão Carlos Bacelli. Que Jesus de Maria Santíssima continue envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos, cada dia mais, termos a certeza desse nosso querido Espiritismo, que traz tanta consolação para todos nós. Que possamos te agradecer, Mestre amado, agradecer ao nosso querido Bezerra de Menezes, o patrono do nosso Pai Bem, que possa, a todos nós, termos a certeza
que continuemos com fé, com ânimo, com força, para prosseguirmos a nossa caminhada. Que o desânimo jamais venha a brotar em nossos corações. Que tenhamos sempre a certeza que dias melhores virão, que tudo isso vai passar. Obrigado, Maria Santíssima, a todos esses amigos espirituais que estão nos ajudando, nos intuindo para continuarmos com estas palestras, com esses estudos virtuais. E em teu nome, Jesus, em nome de todos esses amigos espirituais, do nosso querido Bezerra de Menezes, o patrono do posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, e acima de tudo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos a permissão para interrompermos e devolvermos a palavra à nossa irmã Valéria, que dirige a reunião da tarde e noite de hoje. Que a tua paz, a tua luz possa continuar conosco. Que assim seja. Muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, aguardem hoje o nosso convite para amanhã. É muito importante também. Cada dia, estou vendo muita gente emocionada, mas é isso, né? A gente está antenado com esse posto de luz de Bezerra de Menezes, essa casa muito abençoada. É muito importante que a gente esteja em sintonia sempre, aprendendo cada dia uma emoção. Às vezes as pessoas me perguntam, de quem você gosta mais de ouvir? Não, porque somos todos diferentes, né? Nós não somos iguais. Eu não sou igual a Marisa, não sou igual a Zenite, cada um, mas nós nos completamos. Então, isso que é o melhor aprendizado. A gente precisa ouvir essas pessoas para seguir no nosso caminho de luz, para ter força para continuar, mesmo com as pedras no caminho. As pedras são tão importantes no nosso caminho, né? Nos fazem tão bem. Quando alguém nos fala, quando alguém fala alguma coisa de ruim para a gente cresce, a gente deveria agradecer, porque a gente cresce tanto com as pedras no caminho. Que Jesus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Da mesma forma que vocês chegaram aqui, quem recebeu o convite através da Marisa, através da Zenite, também assim o fará para amanhã. Fiquem com Deus. Até amanhã.